Vamos nessa videoaula abordar um pouco sobre o puerpério dos animais. Essa videoaula faz parte do módulo de reprodução geral nas fêmeas dos mamíferos domésticos. Inicialmente, é importante definir o que é puerpério. E, para a vaca, o puerpério vem sendo definido como o período que vai desde o parto até o aparecimento do primeiro estro, no qual uma nova gestação pode ser estabelecida e o que implica uma completa involução uterina e retorno à atividade endócrina, com plena reativação e sincronia do eixo hipotálamo e hipófise ovário e que permite um novo crescimento folicular, o aparecimento do estro, a ocorrência da ovulação, uma nova concepção, o desenvolvimento do corpo lúteo e a gestação. Então, puerpério significa a capacidade ou a possibilidade de uma fêmea restabelecer a sua função após o parto. Esse período necessário para que isso ocorra é que então é definido como sendo o puerpério. Essa evolução que nos referimos, ela tanto tem que ser do aspecto macroscópico, o que significa dizer o útero retornar ao seu tamanho normal, lembrando que antes da gestação o útero de bovino pesa em torno de 800 até 1 kg e que no final da gestação, dado o crescimento da sua estrutura, pode chegar até 10 kg de peso. Então há uma necessidade de que ele retorne ao seu tamanho fisiológico, o seu tamanho natural, para que uma próxima gestação possa ocorrer, o que significa, então, o que definimos como sendo o puerpério. Além disso, é necessário que haja uma involução sob o ponto de vista microscópico, o que significa dizer que ele seja reepitelizado e, com isso, se tem a redução macroscópica e a recuperação microscópica da parte tecidual, aí esse animal tem condição de retornar à reprodução, ou seja, as estruturas uterinas retornaram ao status normal. O processo de reepitelização da carúncula ocorre precocemente, em torno de 25 dias, em animais que têm parto normal, podendo retardar nos casos em que ocorre problema de parto, no caso em que ocorra com um processo de infecção uterina. E também é rápido a regressão da estrutura anatômica. O tamanho do útero diminui rapidamente, podendo ser inteiramente palpado por via retal entre 7 e 10 dias após o parto, estando com seu tamanho não gravídico atingido em torno de 45 dias. Se com 25 dias já existe a recuperação epitelial e 45 dias a recuperação anatômica, nós podemos definir então que um puerpério ideal de ocorrência nas vacas é um puerpério de 45 dias, o que significa dizer, então, que não serão submetidas a uma nova gestação, a uma nova inseminação, uma nova monta natural antes dos 45 dias. Isso vai significar um maior rendimento, pois há uma redução na perda de doses de sêmen ou montas desnecessárias sobre esse animal. Então, é estabelecido no caso de bovino, não submeter uma nova gestação, uma nova inseminação antes dos 45 dias. Nessa imagem, observa um útero logo após o parto, então um útero que vai pesar em torno de 8, 9 quilos. E à medida que o tempo vai passando, essa estrutura vai regredindo de tamanho até que ela volte ao tamanho normal por volta de 45 dias. Mas observe que à medida que passa o tempo, a estrutura se torna cada vez menor e já tem aquele aspecto de chifre de carneiro por volta dos 20 dias. A partir desse momento, o processo de involução macroscópica ele é mais lento, a diminuição do tamanho acaba sendo mais lento e chegando aos 45 dias, esse útero já está pronto para uma nova gestação. Aqui mostrando, né, logo após o parto, e isso é um processo natural, um líquido sanguinolento pode ser eliminado desse útero. Esse líquido é chamado de lóquio. Essa fase, então, do puerpério é caracterizada pela eliminação do lóquio, um líquido formado por restos de tecido caruncular, restos celulares, leucócito e sangue. É uma descarga uterina normal, não deve ser motivo de nenhum tratamento, nem antibiótico terapia, nenhuma medicação deve ser aplicada. É um processo natural que chamamos de limpeza uterina. A duração do puerpério, no caso da vaca, já dissemos, em torno de 45 dias.
Na cadela, consideramos o puerpério vencido com 90 a 120 dias, e na égua e demais espécies nós vamos considerar como poucos dias. Há um processo de reptilização mais rápido e, no caso específico das éguas, há um maior período de migração embrionária. Podemos comentar um pouco sobre o cio do potro na égua no nosso encontro síncrono. A atividade ovariana pós-parto é reiniciada em torno de 15 dias pós-parto, sendo possível a ocorrência de ovulação, seguindo uma fase lútea normalmente mais curta do que o normal e também com secreção ou magnitude da onda de progesterona também inferior. Normalmente não se observa sinais de cio, o cio é silencioso por ocasião do primeiro cio pós-parto, ou seja, da primeira ovulação. Mas um novo ciclo se inicia e os eventos endócrinos cíclicos regulares tendem a se estabelecer. O que foi observado nos animais é que normalmente um cio distanciado de uma fase progesterônica costuma ser silencioso, não ser exteriorizado, não apresentar sinais externos no comportamento desse animal. Essa falta de progesterona prévia, que chama de P4 priming, essa falta de progesterona parece ser o grande motivador do cio silencioso. Então, normalmente, quando ocorre um anestro no animal, esse animal passa um bom tempo sem ter ciclo estral, portanto, sem ter corpo lúteo, com isso não tendo presença de progesterona na circulação, então, normalmente, após o anestro, o cio é silencioso. O primeiro cio da vida dos animais, como também não houve uma fase progesterônica prévia, esse cio costuma ser silencioso. Assim como depois do parto. Apesar da gestação ser caracterizada pela alta concentração de progesterona, cerca de 30 dias antes do parto, no caso das vacas, essa progesterona já começa a reduzir e substituída, como vimos ou como veremos, pelo estrogênio. Então, antes do parto, já começou o processo de diminuição de progesterona. E isso, então, implica em que o primeiro cio após o parto, igualmente, ele seja um cio silencioso. Nas vacas de corte com bezerro ao pé, esse retorno à atividade cíclica ovariana também é retardado. E aí é o estímulo negativo que a amamentação exerce sobre o funcionamento do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Comentamos isso logo na nossa primeira videoaula sobre as influências sobre o hipotálamo e que pode interferir no processo reprodutivo. A importância do puerpério é enorme, porque indica a eficiência reprodutiva da vaca. O que se diz de uma eficiência reprodutiva é quando essa vaca tem a capacidade de produzir dar o máximo de si e durante a sua vida. Para que a gente possa avaliar a eficiência reprodutiva da vaca, nós consideramos que o melhor índice para analisar é o intervalo entre partos, o intervalo de parto a parto. Esse intervalo de parto a parto, ele é formado por um período de serviço. Esse período de serviço é definido como um período em que esse animal está sem gestação e sendo propenso a ser servido, então, pelo macho para que possa conceber. Então, esse é o período de serviço. Temos também o período de gestação. Então, o intervalo entre partos é um período de gestação, um período em que o animal está na roça, se diz cheio, e um período de serviço em que esse animal está, dito na roça, vazio. Somando os dois períodos, nós vamos ter o intervalo entre parto. Mas vamos considerar que o período de gestação é um período fixo, um período em torno de 9 meses. Se nós consideramos que o intervalo entre parto ideal é de 365 dias, isso significa dizer que o período de serviço, o período após o parto até entrar em uma nova gestação, não pode exceder aos 90 dias. Então, o intervalo entre partos é de 365 dias. Então, dizemos, né, que a importância do puerpério é grande, principalmente por considerar que o período de serviço deve ser encurtado de forma a que esse animal tenha uma cria, então, por ano. O período ideal de serviço, então, como disse, é em torno de 90 dias. E no Brasil, qual é o intervalo entre parto? 20 meses. 20 meses significa prejuízo econômico. Em termos de país, isso significa redução da produtividade das propriedades. Se não tem um parto a cada um ano, eu vou ter menos bezerros,
no caso da produção de corte, vou ter menos leite, no caso da produção do gado de leite, e, consequentemente, menos lucro. Bom, praticamente, então, encerramos o módulo de reprodução das fêmeas com essa videoaula. Iniciamos falando sobre a função ovariana, depois o ciclo estral, os sinais apresentados no ciclo estral, evoluímos para a gestação, depois o parto e agora o puerpério. É o que fecha o nosso capítulo, então o nosso módulo de reprodução.